O livro dos médiuns, capítulo 14 dos médiuns. Médiuns de efeitos físicos, pessoas elétricas, médiuns sensitivos ou impressionáveis, médiuns audientes, médiuns falantes, médiuns videntes, médiuns sonambúlicos, médiuns curadores, médiuns pneumatográficos. Toda pessoa que sente, em um grau qualquer, a influência dos espíritos, por isso mesmo é médium. Esta faculdade é inerente ao homem e, por consequência, não é privilégio exclusivo. Também são poucos nos quais não se encontram alguns rudimentos dela. Pode-se, pois, dizer que todo mundo é mais ou menos médium. Todavia, usualmente esta qualificação não se aplica senão àqueles nos quais a faculdade medianímica está nitidamente caracterizada e se traduz por efeitos patentes de uma certa intensidade, o que depende, pois, de um organismo mais ou menos sensível. De outra parte, deve-se anotar que esta faculdade não se revela em todos os dos mesmo modo. Os médiuns têm, geralmente, uma aptidão para tal ou tal ordem de fenômenos, o que lhes resulta tantas variedades quantas sejam as espécies de manifestações. As principais são os médiuns de efeitos físicos, os médiuns sensitivos ou impressionáveis, audientes, falantes, videntes, sonambúlicos, curadores, pneumatográficos, escreventes ou psicógrafos. Médiuns de efeitos físicos. Os médiuns de efeitos físicos são, mais especialmente, aptos a produzirem manifestações materiais, tais como os movimentos dos corpos inertes, os ruídos, etc. Podem-se dividi-los em médiuns facultativos e médiuns involuntários. Vê segunda parte, capítulo 2 e 4. Os médiuns facultativos são aqueles que têm consciência do seu poder e que produzem fenômenos espíritas por ato da sua vontade. Esta faculdade, se bem que inerente à espécie humana, como já dissemos, está longe de existir entre todos no mesmo grau. Mas se há poucas pessoas nas quais seja absolutamente nula, as que são aptas a produzirem os grandes efeitos, tais como a suspensão de corpos pesados no espaço, a translação aérea e, sobretudo, as aparições, são as raras ainda. Os mais simples efeitos são os da rotação de um objeto, das pancadas pelo levantamento desse objeto, ou na sua própria substância. Sem ligar uma importância capital a esses fenômenos, nos empenhamos em não negligenciá-los. Podem dar lugar a observações interessantes e ajudar a convicção, mas há a se anotar que a faculdade de produzir efeitos materiais existe raramente naqueles que têm meios mais perfeitos de comunicação. Com a escrita ou a palavra, geralmente, a faculdade diminui no sentido à medida que se desenvolvem em outro. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce com o seu desconhecimento.
não tem nenhuma consciência do seu poder e, frequentemente, o que se passa de anormal ao seu redor não lhes parece em nada extraordinário. Isso faz parte deles mesmos, absolutamente, como as pessoas dotadas da segunda vista e que dela não suspeitam. Esses assuntos são muito dignos de observação e não se deve negligenciar de recolher e de estudar os fatos desse gênero que podem chegar ao nosso conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e frequentemente entre crianças muito jovens. Vê capítulo 5, manifestações espontâneas. Esta faculdade não é, por ela mesma, indício de um estado patológico, porque não é incompatível com uma saúde perfeita. Se aquele que a possui sofre, isso deve-se a uma causa estranha. Também, os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la cessar. Ela pode, em certos casos, ser consecutiva de uma fraqueza orgânica, mas jamais causa eficiente. Não se poderia, pois, dela razoavelmente conhecer nenhuma inquietação do ponto de vista higiênico. Não poderia ter inconvenientes senão se o sujeito, tornado médio facultativo, dela fizesse uso abusivo, porque então haveria nele uma emissão muito abundante de fluido vital e, por consequência, o enfraquecimento dos órgãos. A razão se revolta à ideia das torturas morais e corporais, às quais a ciência, algumas vezes, tem submetido a seres fracos e delicados, em vista de se assegurar se não havia fraude de sua parte. Essas experimentações, com muita frequência, feitas com malevolência, são sempre nocivas aos organismos sensíveis. Poderiam disso resultar graves desordens na economia. Fazer tais provas é jogar com a vida. O observador de boa fé não tem necessidade do emprego desses meios. Aquele que está familiarizado com essas espécies de fenômenos sabe, aliás, que pertencem mais à ordem moral do que à ordem física, e que se lhe procuraria inutilmente a solução nas ciências exatas. Pelo fato desses fenômenos prenderem-se à ordem moral, deve-se evitar, com um cuidado não menos escrupuloso, tudo que pode superexcitar a imaginação. Sabem-se os acidentes que o medo pode ocasionar, e haveria menos imprudência se se conhecesse todos os casos de loucura e de epilepsia que tiveram sua origem nos contos de lobisomens e de espantalhos. Que seria, pois, se o persuadissem de que é o diabo? Aqueles que propagam tais ideias não sabem a responsabilidade que assumem. Podem matar. Ora, o perigo não está apenas para o sujeito, mas também para todos os que o cercam, e que podem estar amedrontados com o pensamento de que sua casa é um manto de demônio. Foi essa crença funesta que causou tantos atos de atrocidades dos tempos de ignorância. Com um pouco mais de discernimento, entretanto, haveria de se pensar que, se queimando os corpos supostamente possuídos pelo diabo, não se queimava o diabo, uma vez que, se quisesse desfazer do diabo, era ele que se deveria
matar. A doutrina espírita, em nos esclarecendo sobre a verdadeira causa de todos esses fenômenos, lhes dá o golpe de misericórdia. Longe, pois, de fazer nascer esse pensamento, deve-se e é um dever de moralidade e de humanidade combatê-lo se existe. O que é preciso fazer quando uma faculdade semelhante se desenvolve espontaneamente no indivíduo é deixar o fenômeno seguir o seu curso natural. A natureza é mais prudente do que os homens. A providência, aliás, tem seus objetivos. E o menor pode ser instrumento dos maiores, designíos. Mas é preciso nisso convir esses fenômenos, algumas vezes, adquirem proporções fatigantes e importunas para todo mundo. Um dos fatos mais extraordinários dessa natureza, pela variedade e a estranheza dos fenômenos, é sem contradita aquele que teve lugar em 1852 no Palatinado Baviera Renana, em Bergzabé, perto de Wittenberg. É tanto mais notável porque reúne, mais ou menos no mesmo indivíduo, todos os gêneros de manifestações espontâneas: barulhos de sacudir a casa, queda de móveis, objetos lançados ao longe por uma mão invisível, visões e aparições sonambúlicas, êxtase, catalepsia, atração elétrica, gritos e sons aéreos, instrumentos tocando sem contato, comunicações inteligentes, etc. E o que não é de importância medíocre, a constatação desses fatos durante quase 2 anos, por inumeráveis testemunhas oculares, dignas de fé pelo seu saber e posição social. A narração autêntica foi publicada nessa época em vários jornais alemães e, notadamente, em uma brochura hoje esgotada e muito rara. Encontrar-se a tradução completa dessa brochura na Revista Espírita de 1858, com os comentários e explicações necessários de nosso conhecimento, é a única publicação francesa que foi feita. Além do interesse impressionante que despertam esses fenômenos, são eminentemente instrutivos do ponto de vista do estudo prático do Espiritismo. Eis, em todos os casos, o que é preciso fazer. No capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas, já demos alguns conselhos a esse respeito, dizendo que é preciso procurar se pôr em contato com os espíritos para saber deles o que querem. O meio seguinte está também fundado na observação. Os seres invisíveis que revelam sua presença por efeitos sensíveis são, em geral, espírito de uma ordem inferior e podem ser dominados pelo ascendente moral, e é este ascendente que é preciso procurar adquirir. Para se obter este ascendente é preciso fazer o sujeito passar do estado de médio natural para o de médios facultativo. Produz-se então um efeito análogo ao que ocorre no sonambulismo. Sabe-se que o sonambulismo natural cessa geralmente quando é substituído pelo sonambulismo magnético. Não se detém a faculdade emancipadora da alma, porém se lhe dá um outro curso. Ocorre o mesmo com a faculdade medianímica. Para esse efeito, em lugar de
entravar os fenômenos, o que se consegue raramente e o que não é sempre sem perigo, é preciso excitar o médium a produzi-los à sua vontade, impondo-se sobre o espírito. Por isso mesmo consegue-se dirigi-lo, e de um dominador, algumas vezes tirânico, faz dele um ser subordinado e frequentemente dócil. Um fato digno de nota e justificado pela experiência é que, em semelhante caso, uma criança tem tanta e, a miúdo, mais autoridade do que um adulto. Prova nova em apoio a esse ponto capital da doutrina de que o espírito não é criança senão pelo corpo e que tem por si mesmo um desenvolvimento necessariamente anterior à sua encarnação atual, desenvolvimento que lhe pode dar o ascendente sobre os espíritos que lhes são inferiores. A moralização do espírito pelos conselhos de uma terceira pessoa, influente e experimentada, se o médium não está no estado de fazê-lo, é frequentemente um meio muito eficaz. Ao assunto retornaremos mais tarde. Essa é essa categoria de médiuns que pareceria pertencer às pessoas dotadas de uma certa dose de eletricidade natural, verdadeiros torpedos humanos, produzindo pelo simples contato todos os efeitos da atração e da repulsão. Entretanto, seria errado considerá-los como meio, porque a verdadeira mediunidade supõe a intervenção direta de um espírito. Ora, no caso do qual falamos, experiências concludentes provaram que a eletricidade é o único agente desses fenômenos. Essa faculdade bizarra, que se poderia quase chamar de uma enfermidade, algumas vezes pode se aliar à mediunidade, como se pode ver na história do espírito batedor de Isabel. Mas, quase sempre, é completamente independente. Como dissemos, só na prova da intervenção dos espíritos é de estar o caráter inteligente das manifestações, e todas as vezes que esse caráter não existir, há fundamento para lhes atribuir uma causa puramente física. A questão está em saber se as pessoas elétricas teriam uma aptidão maior para tornarem-se médios de efeitos físicos. Nós o pensamos, mas isso seria um resultado da experiência. Correção. 161. Os médiuns involuntários ou naturais são aqueles cuja influência se exerce a seu mau grado. Nenhuma consciência tem do poder que possuem e, muitas vezes, o que de anormal se passa em torno deles não se lhes afigura de modo algum extraordinário. Isso faz parte deles, exatamente como se dá com as pessoas que, sem o suspeitarem, são dotadas de dupla vista. São muito dignos de observação esses indivíduos e ninguém deve descuidar-se de recolher e estudar os fatos deste gênero que lhe cheguem ao conhecimento. Manifestam-se em todas as idades e, frequentemente, em crianças ainda muito novas. Veja-se acima, o capítulo 5, das manifestações físicas espontâneas. Tal faculdade não constitui, em si mesma, indício de um estado patológico, porquanto não é incompatível com uma saúde perfeita. Se sofre aquele que a possui, esse sofrimento é devido a uma causa estranha, donde se segue que os meios terapêuticos são impotentes para fazê-la desaparecer. Em alguns casos, pode ser consequente de uma certa fraqueza orgânica, porém, nunca é causa eficiente.
Não seria, pois, razoável tirar dela um motivo de inquietação, do ponto de vista higiênico. Só poderia acarretar inconveniente, se aquele que a possui abusasse dela, depois de se haver tornado médium facultativo, porque então se verificaria nele uma emissão demasiado abundante de fluido vital e, por conseguinte, enfraquecimento dos órgãos. 162. A razão se revolta à lembrança das torturas morais e corporais a que a ciência tem por vezes sujeitado criaturas fracas e delicadas, para se certificar da existência de fraude da parte delas. Tais experimentações, a miúde feitas maldosamente, são sempre prejudiciais às organizações sensitivas, podendo mesmo dar lugar a graves desordens na economia orgânica. Fazer semelhantes experiências é brincar com a vida. O observador de boa fé não precisa lançar mão desses meios. Aquele que está familiarizado com os fenômenos desta espécie sabe, aliás, que eles são mais de ordem moral do que de ordem física e que será inútil procurar-lhes uma solução nas nossas ciências exatas. 2. Correção, onde ouvir visões e aparições sonambúlicas, êxtase, entenda, visões e aparições, sonambulismo, êxtase.